Haddad quer aumentar o imposto sobre LCI, LCA e demais investimentos isentos. E, além disso, quer unificar o imposto sobre a renda fixa, fundos e demais investimentos em uma alíquota maior do que a atual. Quer saber como isso impacta sobre os seus investimentos, como era e como ficou? Vamos falar de tudo isso e mais um pouco logo após a vinheta. Olá, pessoal. Sou o Ricardo, consultor de investimentos, e você está no Investe Aqui, canal que te traz conteúdo de investimento de qualidade toda semana. E eu estou aqui hoje com meu sócio Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, pessoal? Pois é, mais uma semana que a gente tem uma mudança, uma proposta de mudança de impostos, né? O governo aí tentando fazer o ajuste das suas contas públicas, né? E mais uma vez tentando uma solução por parte de criação de impostos. Pois é, e todo investidor deveria estar por dentro. Eu concordo que é um pouco confuso, que já teve alguns recuos do governo nessa situação, mas você está aqui justamente para ficar informado. Então, você está aqui justamente para ficar informado, mas antes, Ricardo, aquele like, aquela inscrição que vai ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo de bastante qualidade. Compartilhe com seu amigo, seu familiar, seu tio, que acha que investimentos para além da poupança são muito complicados. Mas vamos lá, sem mais delongas, na tela, Ricardo, o que está acontecendo? Mais um aumento de impostos, pelo jeito. Aí um acordo, né, define recuo em alíquotas do IOF, aumento de impostos para bets e fim da isenção de IR das L6 e LCAs. Isso é o que você deve estar vendo aí nos grandes portais, nos jornais. E a gente costuma brincar aí que o governo faliu, né? Porque tá faltando dinheiro, né? O orçamento de 2024 foi aprovado para 2025, ele está sendo executado no momento. E aí o governo continua com a necessidade de aumentar ainda a arrecadação. Já fala de 2026 que a conta não vai fechar. E como a gente também brincou aqui, né, Ricardo? Pelo jeito a ideia é empurrar o problema para 2027, para o próximo governo que está chegando. Isso apesar aí da maior receita nos últimos anos, né? E de todos os aumentos de impostos que já vem colocando, né? Recorde em cima de recorde, né? E aí, nas falas do próprio Haddad, né, seria uma recalibragem do decreto do IOF, o decreto do IOF que aumentou ali a alíquota de 0,38 para 5% originalmente, precisou ser recuado porque pegou muito mal, afetaria principalmente a parte das empresas aí, né, que operam câmbio, então pegou mal. Estão parecendo o Donald Trump, eu diria, né, que coloca um elefante na sala, depois você recua para ficar no meio termo. E aí, o que afetou, Ricardo, nesse novo acordo? Investimentos isentos, investimentos tributáveis, afetou CSLL de instituições financeiras, então empresas aí que são as fintechs, né, que não pagam as mesmas alíquotas que os grandes bancos vão ter que pagar, uma alíquota maior. Taxas para as bets, aí acabou de sair a lei falando de 12%, agora já querem aumentar para 18%. E redução de gastos primários, né? Mas o governo não falou aonde está a redução desses gastos, então, a ver, era o que todo mundo queria saber, é o que menos tem informação, né? E além de outras mudanças, mas aqui nós vamos focar na parte de investimentos, obviamente, né? Você investidor quer saber, quer ficar por dentro para tomar a sua decisão mais embasada possível. Então vamos lá, vamos detalhar o que está acontecendo com a parte de investimentos. E o que isso afeta nos investimentos, né? A primeira questão é a vigência, né? Então existe aí um princípio na legislação brasileira que diz que sempre que os impostos são aumentados, esse aumento ele começa a valer a partir do ano seguinte, né? Então, em princípio, isso deve começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, e a gente tem aí quase meio ano até lá, então muita coisa pode acontecer nesse tempo, né? Inclusive mudar todo esse questionamento, né? Mas isso é o que a gente tem em princípio. E aí o que de fato vai afetar? A primeira questão é o fim da isenção de IR, né? Então, hoje existem vários investimentos que são isentos de IR, né? Por exemplo, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, entre outros, eles deixarão de ser isentos. Os investimentos que hoje são tributáveis, eles têm ali a tabela regressiva. O governo está propondo o fim dessa tabela regressiva e a ampliação da compensação de perdas, né? Então, hoje tem investimentos ali, principalmente dentro da renda variável, que você não pode, por exemplo, compensar perdas que você teve na venda de ações com outros produtos, ou então em operações comuns com day trade, né? E o governo ele pretende unificar toda essa questão. Muita coisa está sendo mudada, muita coisa ainda tem de dúvidas, e isso é ruim para o investidor porque deixa a pessoa com uma insegurança jurídica do que deve acontecer ali com o rendimento dos investimentos dela. Mas, partindo aí para a parte dos investimentos isentos, se você puder falar para a gente como ficou, Luiz. Bora, na tela.
investimentos isentos aí, né? Os principais afetados, o que você deve ter visto talvez passando em algum jornal aí durante o dia, foi justamente as LCIs e LCAs, né? Que hoje são investimentos para o investidor mais atento aí, né? Consegue observar os investimentos isentos, né? Que têm um desempenho maior do que investimentos não isentos, né? Se comparar com CDBs, por exemplo, a maior parte deles supera a rentabilidade por melhor que a taxa do CDB seja. E do lado direito ali, como é que ficaria? 5%. Toma, do nada, agora é assim. Então, ficando a questão das dúvidas, justamente, que é, e aí? Será que é só para os investimentos novos? Né? Será que vai ser respeitado o princípio que o Ricardo acabou de comentar, né? Que será aplicado só, por exemplo, investimentos a partir de 2026, por exemplo? Né? E isso já começa a ficar um pouco confuso, porque se o presidente da Câmara falou que não, porque é para ajustar as contas de 2025. Ué, então você tem que respeitar um princípio que eu só posso fazer ano que vem esse tipo de ajuste, mas eu preciso ajustar as contas nesse ano, já começa a gerar mais dúvidas ainda. E outros tipos de investimentos, né, como os CRIs e CRAs debêntures aí, né, são muito conhecidos pelo investidor pessoa física, né, também tem seus rendimentos isentos, né, e como é que ficaria, né, será que também seriam tributados em 5%, né, porque também em algumas falas, né, foi falado de investimentos isentos no geral, e como a gente está falando também de uma questão de acordos que estão acontecendo agora no Congresso, não da votação do texto em si, porque com o texto a gente teria absoluta certeza de que a alíquota também gera mais uma incerteza. Então, os proventos dos FIIs, FIINFRAs e ações aí, mais uma vez, né, Ricardo, eu digo mais uma vez porque desde quando? O governo Dilma tem a certeza, o Temer já aconteceu, no Bolsonaro aconteceu, agora de novo a gente está vendo no Lula 3, a gente rediscutindo mais uma vez essa questão da isenção dessas classes de ativos. FIINFRA não existia na época, agora tem, e acabou entrando aí no meio dessa bagunça toda. E aí, vamos falar agora dos outros investimentos, né? Os que já são tributáveis hoje também teria mudança, né, Ricardo? Perfeito. Uma das mudanças aí que a MP traz, justamente para os investimentos ali de renda fixa, acabar com a tabela regressiva, né? Para quem não sabe, hoje os investimentos de renda fixa, eles são tributáveis ali na faixa dos 22,5%, caso você invista por menos de 180 dias, e aí esse prazo ele vai caindo, né, para 20%, depois 17,5%, até chegar na alíquota mínima de 15% acima de 720 dias. E a proposta do governo é fazer a alteração disso, né, e a unificação de todas essas tarifas na alíquota de 17,5%. Pode-se ter a falsa sensação de que está tendo ali uma redução de imposto para quem investe no curto prazo, né, 180, 360 dias, mas hoje o governo ele tem aí a média, né, a média das operações de renda fixa, elas são tributáveis nessa faixa aí dos 17,5%, né, então não existe aí necessariamente uma redução do imposto, pelo contrário, se a maioria das pessoas já faz aí nos 17,5%, né, e algumas outras fazem ali nos 15%, quem hoje esperava aí pelo menos 2 anos para resgatar seus investimentos vai ter o seu imposto aumentado, né? E aí também na parte de renda variável, né? Hoje aí as ações, BDRs, fundos imobiliários, fundos de ações, entre outros, né? Eles são tributáveis aí na faixa dos 15%. Para esse pessoal... Muda tudo, né? O jogo, né? A regra do jogo muda tudo. Perfeito. Para esse pessoal, certamente vai haver um aumento de imposto, né? Então, saindo aí da alíquota de 15% para 17,5%. E também nessa parte dos investimentos que já são tributáveis hoje, né, a gente tem algumas dúvidas, né? Que seria aí, por exemplo, os ETFs de renda fixa, né? Hoje os ETFs de renda fixa eles são tributáveis sempre em 15%, né? Não seguindo ali a tabela regressiva. Eles vão ser tributáveis aí na faixa dos 17,5% também. Vendas de ações até R$20 mil, né? Hoje elas são isentas. Se você vende ações até 20 mil ali dentro do mês, você não paga imposto nenhum. E aí, como é que vai ficar essa questão? Vai entrar na regra da isenção lá, você vai pagar 5%, ou vai entrar nessa regra das ações aqui, passar para 17,5%, ou ainda vai continuar isento, né? Que também seria uma terceira opção. E, por fim, né, a questão dos investimentos. Ainda tem a questão dos investimentos no exterior, né, que hoje são isentos para vendas até 35 mil. Também como é que vai ficar? Vai continuar isento? Vai passar aí para os 17,5%? Vai entrar lá na questão da isenção e pagar só 5%? Também é uma dúvida que a gente não encontra ali em nenhum portal, né? Nenhum portal informou sobre isso. E por último, né, uma questão aí um pouco mais técnica, que são os come-cotas, né, que são impostos que incidem sobre os fundos de investimento, né? Muitos fundos que
recolhe o come-cotas ali de 6 em 6 meses, e esse recolhimento é na faixa dos 15%. O come-cotas vai continuar existindo? Ou vai passar aí para 17,5%? Vai continuar em 15%? Ou vai ser 15% e quando a pessoa resgatar vai recolher ali os 2,5% extras, né? Então são muitas dúvidas que ainda persistem nessa questão e a gente sabe que muita coisa aqui pode mudar, muita coisa ainda vai passar por discussão lá no Congresso. E se você tem dúvidas, ou a gente não citou aqui algum dos investimentos que você tem, deixa aí nos comentários quais investimentos você tem, quais dúvidas você tem sobre eles, que a gente vai buscar responder cada uma das dúvidas de vocês. E se você gostou do vídeo aqui, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, porque assim que sair novas informações, a gente vai trazer aí vídeos novos complementando esse daqui. Não, perfeito, Ricardo. Esse tipo de mudança de regra tem impacto fundamental na carteira do investidor, se isso de fato entrar em vigor. Então, você como investidor deve saber todos esses impactos, né? A gente está aqui justamente para fazer todos os estudos e se precisar recalcular, né, as projeções que a gente tem baseado em investimentos, por exemplo, que não tem impostos, a gente vai fazer esse recálculo justamente para que o investidor fique tranquilo. E se essa classe de ativos deixar de ser a melhor classe de ativos, a gente vai buscar uma nova classe de ativos que for melhor para o investidor e tiver a melhor relação risco-retorno, certo? Certo. É isso. Qualquer novidade aí, a gente vai estar trazendo novos vídeos para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.